Quantas reuniões poderiam ter sido um telefonema, um e-mail, uma mensagem ou mero silêncio reflexivo? Quantas reuniões são convocadas para decidir o que está decidido, para confirmar o que estava confirmado ou para cumprir um preceito marcado em calendário? Não foi assim com o primeiro concílio ecuménico. Constantino não poderia ter enviado um e-mail detalhado e os bispos não poderiam ter trocado mensagens sobre os elevados e misteriosos assuntos que os levaram a Niceia. Naquela cidade romana, cerca de 300 participantes definiram no século IV o que era e o que não era ser cristão. Escreveram o resumo da sua crença num credo que é ainda hoje repetido automaticamente todos os dias por milhões de pessoas por todo o mundo. Niceia foi assim palco de uma reunião de união e de divisão, de consolidação de um império, de pronúncio de guerras santas. Esta é uma cidade que se inscreve na história não tanto pelas batalhas ou monumentos, mas pelas palavras, um dogma reduzido a escrito, um texto que define pertença e exclusão, uma crença capaz de dividir o mundo cristão, de traçar fronteiras culturais e políticas para a posteridade. O concílio decorreu na presença do imperador, mas não do papa. Decorreu num palácio e não num templo. O motivo pelo qual os bispos foram chamados terá sido teológico, mas o que o imperador pretendia seria colar os fragmentos de um império que ameaçava ruir. É difícil separar o espiritual do temporal. O que se decidiu naquele concílio não foi apenas a oficialização de uma fé, mas uma cartografia do poder. Como tantas vezes acontece, a tentativa de unificação geraria novas fraturas a seu tempo. O que se pretendia escrever em Niceia era uma ortodoxia, clareza e controlo. Era definir para sempre quem era Cristo, se era divindade, humano ou ambos. E decidir sobre a natureza de Cristo era então decidir sobre o que uniria ou separaria impérios espirituais e temporais. Há uma solenidade silenciosa no que resta de Niceia, hoje chamada de Iznik. As ruínas ali presentes são humildes. Sobre muralhas espessas erguidas por bizantinos, igrejas e arcos triunfais. A muralha da cidade foi rasgada a sul pelo progresso, pela estrada de Alcatrão. As ruínas podem não impressionar, mas o lugar inquieta-nos, porque o que ali se discutiu ainda nos interroga. A linha tênue entre a crença e o dogma, entre a fé vivida e a fé imposta. Passear hoje por Iznik é caminhar por uma cidade onde os alicerces de ideias foram mais importantes que os de pedra, onde a ruína não é apenas física, mas também conceptual. Não se sabe ao certo onde decorreu o concílio, se num edifício hoje submerso por um lago, ou se nas imediações de uma igreja, a Santa Sabedoria, hoje convertida em mesquita. Mas sabe-se que o concílio definiu viria a ser questionado e reinterpretado, por vezes rejeitado ao longo dos séculos. A unidade que se procurava forçar resultou em divisões, cismas, excomunhões e guerras. A ortodoxia, como todas as ortodoxias, acabaria por ser contestada. As ruínas lembram-nos que o que é sólido desmorona, que as certezas de hoje serão as questões do amanhã e que os vestígios mais importantes nem sempre são os visíveis. Hoje em Iznik, o lago espelha um céu tranquilo e as pedras pardas estão gastas pelo tempo. As memórias que pairam no ar são as do debate acalorado, das heresias condenadas, de imperadores que quiseram perpetuar crenças em decretos. Mas também fica a ideia que as comunidades vivem frequentemente à margem das decisões dos poderes instalados e que a fé se vive a maior parte do tempo longe dos palácios, dos concílios e até dos templos. As verdades oficiais, por mais bem talhadas que estejam, acabam por ceder à passagem do tempo. Tal como as muralhas que hoje, rasgadas pelo progresso, ganharam eterna inutilidade, também as ideias que um dia pareceram inabaláveis podem vir a tornar-se escombros.
vestígios de lutas e de debates esquecidos. O eterno desejo humano de erguer sistemas perfeitos no mundo imperfeito ficará sempre por realizar. Para termos esta certeza, bastará escutar as ruínas das ideias passadas.